Eu quero convidá-los a lerem comigo a palavra de Deus, que está na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, a partir do versículo 1. Eu falei no jantar do Júnior lá, mas só no cidade, mas tem coisas também outras que vão fazer, né? Aqueles que quiserem, puderem se colocar em pé, nós leremos a seguinte escritura. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão ou da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas dessas que anjos anelam para escutar. Podem se assentar, meus queridos. Regenerados para uma viva esperança. Esse é o título que esse texto sugere para nós ao meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Regenerados para uma viva esperança. Os irmãos sabem muito bem o contexto dessa carta de Pedro. Ela é escrita aos chamados cristãos da diáspora, que eram cristãos que haviam sido dispersados pela Ásia Menor devido à perseguição e à dificuldade econômica. Longe de casa, evitados em suas novas comunidades, sob oposição constante e com pouca perspectiva de suster financeiramente suas famílias e de permanecerem seguros. Esses cristãos enfrentaram pressões tremendas. Contudo, mesmo em meio a essas circunstâncias devastadoras, podiam ter esperança em Cristo Jesus. Pedro, autor dessa carta, experimentou um grande desespero ao ver o Senhor Jesus, seu amado mestre, líder, Messias e amigo, pendurado numa cruz.
Quando Cristo morreu, Pedro sentiu como se toda a sua esperança estivesse perdida. 3 dias depois, entretanto, a ressurreição do Senhor mudaria tudo. Porque o nosso Salvador está vivo, temos uma viva esperança. A ressurreição de Jesus garante que Deus cumprirá todas as suas promessas aos seus filhos fiéis. E saber que Ele estará conosco e que jamais nos abandonará, nos encoraja e sustenta, mesmo nos tempos sombrios que atravessamos e que nos esperam, porque a palavra de Deus não nos promete dias melhores aqui na terra enquanto a igreja estiver militando por aqui. Ele só promete dias melhores, aliás, dias maravilhosos, quando a igreja triunfar lá no céu, na presença de Deus. E Pedro agora fala dessa viva esperança. E ele descreve para nós algumas características da nossa esperança, da esperança do povo de Deus. Esperança essa que não se reduz nas dificuldades, nos vales escuros pelos quais atravessamos. E Pedro diz, em primeiro lugar, que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele fala dessa regeneração para uma viva esperança. E ele diz ainda que essa herança é incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ele nos regenerou. O que significa regenerar? Regenerar é um verbo transitivo direto, que significa gerar ou produzir novamente, formar-se de novo. Também é um verbo transitivo que significa dar forma, dar nova vida, revivificar. E foi exatamente isso que Ele fez quando Ele nos tirou da condenação e nos colocou numa posição de justificados por Cristo. Ele nos regenerou, Ele nos transformou, e Ele fez isso com um propósito. Ele nos regenerou para recebermos uma herança incorruptível, sem mácula, sem as manchas do pecado. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa da glória, uma coroa incorruptível. A palavra imarcessível vem de uma flor imaginária no deserto que nunca murcha. E daí Pedro traz essa ideia para nós. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebemos a coroa que nunca murcha, a coroa da glória, a imarcessível coroa, uma recompensa que não se deteriora. Então nós caminhamos, irmãos, com vistas à eternidade. A nossa pátria não é aqui, as nossas recompensas não estão aqui, ainda que alguns as recebam. Mas quem é recompensado aqui, isso basta. Jesus disse isso. Melhor é a recompensa que teremos lá, a herança incorruptível. E essa herança também é exclusiva, diz o texto, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então não é para todo mundo, embora esteja à disposição de todo mundo. Ela é exclusiva para nós, para aqueles que são guardados pelo poder de Deus.
reservada nos céus para nós. Tememos o nome do Senhor. Então eu tenho uma grande reserva lá no céu, Luiz. Aqui tenho algumas dívidas. Lá no céu eu tenho uma grande reserva. E essa, como disse, essa reserva, essa herança incorruptível está à disposição de todos, mas não é de todos. Por quê? É para aqueles que amam e seguem o Supremo Pastor. Está à disposição de todos, mas nem todos querem. Quanta gente que pregamos o Evangelho para elas e simplesmente elas rejeitam. Alguns até na última hora da morte. Ouvi a história de um pastor, ele se converteu no seio de uma família não cristã, ou pelo menos não evangélica. E aí surgiu uma grande preocupação de ele ganhar a família. E uma preocupação muito grande com seu pai, que já era um homem já avançado em idade. E um dia o seu pai foi para o hospital. E ali passou alguns longos dias. E todo dia aquele pastor, ele não sequer era pastor na época, ele falava do Evangelho para o pai, dizia: Pai, o Senhor precisa crer em Jesus Cristo. O Senhor precisa aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Isso ele fez muitas vezes. Até que no último dia que ele viu seu pai vivo, ele pregou a mesma coisa, falou as mesmas palavras: Pai, o Senhor precisa crer em Cristo como seu Salvador. Para ir para o céu, Pai, o Senhor precisa crer, precisa aceitá-lo. E as últimas palavras do pai daquele pastor foram as seguintes: Eu sei, meu filho, eu sei, mas eu não quero. Que coisa terrível para o filho ouvir isso do pai. Aquele homem estava assinando ali a terminante separação entre eu e o filho. Diante daquela decisão, nunca mais eles se encontrariam. Então a salvação, essa coroa, essa herança incorruptível, está à disposição de todos, mas não é de todos, porque nem todos querem e vão arcar com as consequências. Nós lidamos no ministério às vezes com muitas pessoas que preferem andar com o diabo no cangote do que ter Jesus no coração. Essa é um dos desgastes mais terríveis que sofremos no ministério. Pastor Daniel, um homem tão experimentado, quantas pessoas, pastor, tomaram uma decisão assim: não, eu não quero. Eu prefiro andar com o diabo do que andar com Jesus Cristo. Quando nós que cremos nele, sabemos que é incomparavelmente melhor andar com Jesus Cristo. Qual é o meio de adquirir essa viva esperança que Pedro traz para nós? Ele diz que é mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a palavra de Deus em Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa é ter paz com Deus. E essa justificação pela fé foi o grande tema da reforma protestante. Lutero, com as suas 95 teses, tinha na essência, na coluna vertebral do seu tratado, a justificação pela fé. A palavra de Deus em Atos 4:12 diz: porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Jesus Cristo é aquele que regenera, é aquele que nos salva, e não há outro nome dado entre os homens. A fé, meus irmãos, não nos isenta de passarmos por lutas e dificuldades, mas nos dá a certeza de que no final de cada batalha, Deus será louvado, glorificado e honrado. Essa é a diferença do crente e do não crente. Todos nós sofremos, a humanidade em peso. Aliás, o sofrimento é um dos grandes temas da teologia em nossos dias. Toda a humanidade sofre, mas uma coisa é sofrer sem Cristo, outra coisa é sofrer com Cristo ao nosso lado, pois Ele nos ama, nos protege, nos leva no colo nas horas mais difíceis. Tem aquela poesia, aquela história tão bonita, tão comovente, chamada Pegadas na Areia. Os irmãos devem conhecer, eu sei que o Maurício conhece. Onde um cristão em sofrimento, ele andava pela praia, e sempre ele via duas pegadas, ele gemendo, chorando, orando, e ele sempre via duas pegadas. E um dia, diante de grande sofrimento, ele fez a sua caminhada, orando, chorando e gemendo. E no final da caminhada ele disse para Deus: Deus, meu Deus, por que o Senhor, no momento mais triste, mais difícil, mais delicado da minha vida, o Senhor me abandonou? O Senhor não viu que só tem um par de pegadas, que são as minhas? Deus então disse para ele: meu filho, aquelas pegadas não são suas. Não nos isenta de passarmos por lutas e dificuldades, mas nos dá a certeza de que no final de cada batalha, Deus será louvado, glorificado e honrado. E Pedro diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessários sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a sua fé, meu irmão, minha irmã, vale mais do que milhares de toneladas de ouro. Você pode não ter muitos bens, mas se você tem fé, a sua fé vale mais do que todos os bens deste mundo. Qual o resultado dessa fé? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A nossa fé nos leva aonde? Ao céu, a salvação da nossa alma. O mundo incrédulo, se não se arrepender, a sua incredulidade vai levá-lo a um lugar terrível. E às vezes a gente encontra pessoas as quais evangelizamos e elas dizem para nós: não, pastor, eu tenho muita fé, mas a grande questão é salva. Quando chega nessa pergunta crucial, fala: mas não, mas só Deus sabe. Que fé é essa? A fé é a certeza de coisas que não vemos, é certeza. A fé não nos traz dúvidas. E por falar em fé, como anda a sua fé, minha irmã? Em que a sua fé está baseada? Na sua conta bancária? Como diria uma amiga nossa que está na glória, o carrão. Em que está baseada a sua fé? Tem um belo hino do cantor cristão que nós cantamos,
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E esse é o meu desejo para o nosso coração hoje, irmãos. É que a nossa fé seja baseada, firmada no Senhor. A palavra de Deus já foi citada aqui, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse mesmo texto de Hebreus diz que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Hebreus capítulo 11, verso 2. E tem um verso que é muito intrigante para mim nesse texto de Hebreus 11. Dando um salto lá para o versículo 34, onde diz que essas pessoas que obtiveram um bom testemunho, diz o verso 34, da fraqueza eles tiraram força. Não parece um contraste em ambiente análogo? Não parece uma contradição em termos? Doutor Amorim, que é médico, como é que consegue alguém da fraqueza tirar forças? Só pelo poder de Deus, só pela fé, meus irmãos. Um dos missionários das missões modernas, chamado Adoniram Judson, diz que nós devemos, pela fé, empreender grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. Aliás, foi o William Carey quem diz: nós precisamos ter uma fé operante, meus irmãos, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós precisamos de colocar a nossa fé em ação, conforme cantam aí no hino, mas em termos práticos mesmo, de verdade. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, quando olhamos para o nosso país, há uma grande obra ainda a ser feita no Brasil e no mundo. Tem gente cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu também canto, também oro. Paulo é o autor dessa frase, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ele não mediu esforços para proclamar o nome de Jesus Cristo até os confins da terra, dentro de um contexto de extremos limites em que vivia a humanidade naquela época. Então, antes de pedirmos para Jesus voltar, nós devemos estar prontos para a sua volta, é fato. Mas também há uma tarefa a ser realizada. Eu tenho falado nas igrejas, e aqui não é a primeira vez que falo sobre as realidades que não podemos ignorar no Brasil. Nós, igreja do século XXI, assistimos ao maior deslocamento de povos na história da humanidade. Uma realidade que vem desde os primórdios do Novo Testamento, conforme essa epístola de Pedro que nós estamos pensando nessa noite. E esse deslocamento ganha contornos extremos e preocupantes nos dias de hoje. Quantos desastres terríveis, pessoas procurando um porto seguro para viver, e às vezes se deparam com tragédias, com mortes de crianças, de jovens que teriam um futuro pela frente, homens e mulheres, anciãos e anciãs, fugindo de circunstâncias impostas pelo ser humano na sua maldade, pelos políticos ditadores sem escrúpulo, pelos persecutores, pelos perseguidores, pelas guerras. Esses perseguidores geralmente são pessoas que perseguem religiosos, especialmente cristãos, que são perseguidos ao redor do mundo. Temos realidades internas também, como os povos indígenas do Brasil, os ribeirinhos, os ciganos, os quilombolas,
os chamados refugiados ambientais. Quem são esses refugiados ambientais? São pessoas que se deslocam, às vezes, de áreas rurais para os centros urbanos em busca de uma oportunidade, e o que lá encontram são situações inóspitas, e vão morar em morros perigosos, em palafitas, em meios de rios contaminados. E aí nós assistimos tantas tragédias nesse Brasil afora. São pessoas que necessitam também da nossa atenção. E tantos outros povos, os mais pobres entre os pobres, os mais ricos entre os ricos, que às vezes também são esquecidos. Mas Pedro fala de uma salvação prestes a revelar-se, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Jesus voltará, meus irmãos. E a palavra de Deus, em Apocalipse 22, 7, ele diz: eis que cedo venho. Jesus voltará. Ele há de transformar essa humanidade transtornada pelo caos e pelo pecado, e manifestar o seu reino, a sua glória entre os povos. Ele voltará. Mas a grande questão está em Lucas 18, 11, aliás, 18, 8. Jesus faz uma pergunta crucial para nós nessa noite, assim como ele fez para os seus discípulos, para os seus seguidores: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Mas aprendemos aqui também com Pedro que Deus é longânimo e deseja o arrependimento de todos. Diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E a pergunta é: por que Jesus não voltou ainda? Se ele prometeu que cedo vem, será que tem pessoas que comungam com os salvos que ainda não foram salvos? Uma indicação que há uma preocupação bilateral de Deus com o de dentro e os de fora. Jesus diz, aliás, o texto de Pedro diz que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. E cabe essa pergunta, com essa preocupação lá, bilateral de Deus, com de dentro e de fora. E Jesus diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, de 15 a 20. Eu não vou ler porque o tempo está adiantado. Quais são os seus frutos? São doces ou amargos? São frutos de arrependimento? Para a glória de Deus ou para a vergonha? Inclusive daqueles que o servem. Nós vivemos num ambiente, às vezes, chamado cristão, cheio de escândalos. Mas Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é certo que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então nós, como povo de Deus, irmãos,
Se temos fé, devemos deixar isso claro, que somos homens e mulheres de Deus, comprometidos com o reino de Deus, vivendo uma vida piedosa, uma vida que agrada ao Senhor. Porque aqueles que promovem escândalos não vão glorificar a Deus, não vão transformar o mundo, não vão ser a luz do mundo. Então, se você tem fé, deixa isso lá. E para finalizar, irmãos, Deus não nos chamou para sermos escândalo ou pedra de tropeço. Ele nos chamou para sermos uma bênção para o mundo e para a sua glória. Se você está longe do propósito de Deus para a sua vida, hoje é dia de arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus nos chamou para vivermos em esperança, aguardando a sua vinda, apressando o dia de Cristo até que Ele venha. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 13, Pedro nos deixa essa exortação quanto à maneira que nós devemos viver como filhos e filhas de Deus. 2 Pedro 3, versículos 9 a 12, a palavra de Deus nos diz assim: verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora vejam bem: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A justiça vai reinar, irmãos. Jesus vai voltar, Jesus vai transformar esse mundo, e por isso a nossa esperança nele hoje deve ser renovada, porque Ele nos regenerou, nos salvou para termos uma nova esperança. Que essa nova esperança encha os nossos corações e redunde em glórias para Deus, em salvação de pessoas e vidas no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.